Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Aqui nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas que colaboram para uma sociedade mais justa, mais forte, mais inteligente. Aqui nós vamos conversar com pessoas que participam da cidade, participam da sociedade, cada um no seu mundinho, no seu quadradinho, mas sempre visando uma melhoria, defender os seus ideais com base na sua vivência. Agradeço hoje, a Mariana não veio hoje a Mariana está trabalhando e acho que vocês devem saber, nós temos outros empregos e fazemos isso na hora vaga. Então hoje a Mariana não conseguiu vir, mas ela manda um abraço para todos vocês. Hoje no estúdio aqui comigo está um artista, um grafiteiro muito amigo meu, que batalha aí para deixar uma cidade mais bonita, mais colorida, com alguns personagens um pouco que tem um burburinho em alguns deles. Alguns deles são polêmicos, assim como o nome desse programa. E eu queria agradecer a presença hoje aqui comigo o Arthur All Green Arts. E aí, galera? Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tô de Curtiu? boa. O Arthur, gente, se vocês não lembram, não sabem disso ainda, mas esse desenho que tá aqui, Esse de fundo aí, o do Nagunda. o Nagunda aqui, o monstro pastafariano, Aí, ó. ele foi o Arthur que nos brindou com esse belo desenho nos preparatórios aqui do Nagunda. E ele falou, cara, vou te dar um desenho aí de fundo pra ficar legal. E nós adoramos e virou o nosso cenário. Né, Arthur? É, foi rapidão, né, esse desenho aí. Foi rapidão, foi Meu. rapidão. E me fala uma coisa, o que que você faz? Se apresenta aí pra galera, você... Eu já te conheço, mais de 10 anos, mas e a galera? Eu sou o All Green, né, já fiz vários trabalhos aqui em Itajaí, no momento eu moro em Indaial. E, cara, eu já saí no diarinho e, tipo, foi uma coisa massa, porque não foi por estar vandalizando, foi por estar fazendo um trampo massa ali na... Como é que é? Na? Naquele muro lá do Bloco 23, lá, como é que é o nome da rua ali? Da Univale? Da Univale? Próxima à Univale ali. E daí na É rua ali, Pedro José João também, que tem um muro que era da casa da minha avó, que eu sempre mudava ele, praticamente todo mês, né? Aprendendo a grafitar e tal. E eu acho que é a rua mais colorida de Itajaí, né? Pelo menos a casa mais a colorida de casa, Itajaí. com certeza, é só olhar pra dentro ali que vocês vão ver os desenhos lá dentro. É bem massa. A rua dele, a rua da casa da antiga casa da avó dele fica ali perto do posto Pedro José universitário. João, na rua do posto Você passa universitário. ali, você vai ver que tem uma casa com muitos desenhos. E na época que você morava ali, eu lembro que os desenhos eles eram voláteis. Você passava numa semana, tava um desenho. Daí você passava 10 dias depois, até virou ponto turístico, né, Arthur? E ali você fez escolinha também com o pessoal, né? A gente pegava a criançada da rua ali, fazia uma arte ou outra com eles, ou quando tava pintando, a gente sentava ali no meio-fio, comendo salgadinho, ficava a tarde inteira olhando. Era muito massa, ali na casa da avó foi um dos lugares que me deu mais vontade de fazer vários tipos de trampo e todo tipo de trampo. E hoje você trabalha como artista. Você vive disso. Vivo disso. Você é 100% artista. E aí, e você faz o quê? Você pinta muros, você faz aquele, você é pichador, né? Tem que entender. O nosso público não conhece, né? Eu acredito que a parte de arte de rua seja um ambiente muito fechado, né? O mundo de rua é um ambiente bem fechado. E qual que é a diferença entre a pichação e o grafite, os desenhos que você faz? Porque você tem muita técnica para chegar num efeito que nem esse aqui do Nagunda, né? Muitos anos para poder chegar nessas coisas. Qual a diferença de pichação e grafite? A pichação basicamente é tudo que for ilegal, não importa se é um desenho ou se tu tá escrevendo na parede qualquer discurso de ódio, qualquer coisa, né? Só pra dizer que tu fez aquilo e tá vandalizando, mas na verdade tu tá se vandalizando, porque não faz sentido tu buscar fazer uma coisa ilegal, sendo que se tu perguntar pras pessoas, eles vão liberar o muro pra te fazer alguma coisa.
É só tu apresentar algo relevante, né? Não é simplesmente chegar lá e xingar o presidente e dizer que é tudo uma merda. E não vai mudar, tipo, isso não vai mudar nada. Vai ser só um ato de vandalismo, não vai ser uma arte ou E a algo pichação, assim. ela deixa a cidade mais feia, né? Eu vim de São Paulo, não sei os... É, mas é que, tipo, tem pichação que é desenho, que é um trabalho bem feito e tudo mais, só que é ilegal, né? Ah, Essa é a diferença do grafite e da pichação. Um é legalizado e o outro não. entendi. É só questão de autorização, então. Eu posso É, fazer um Monet, um Picasso na parede, mas daí sem autorização vai ser considerado pichação. pichação. Entendi, entendi. Da hora. Porque eu venho de São Paulo, né? Eu sou da Gema lá de São Paulo. E eu cresci no terminal de ônibus. Passava 1 milhão e meio de pessoas por dia. Era bem frenético. E tinha muita pichação. Umas pichação até que você olhava no prédio assim, aquela parede de 12 andares sem nenhum apoio e ela tava inteira pichada porque os caras eram muito loucos e conseguiam fazer esse tipo de desenho, né? E hoje, então você é um grafiteiro, você não é um pichador. Não sou um pichador. E aí você faz tanto o produto seu quanto por encomenda? Se eu Como quiser assim? encomendar um desenho, eu posso encomendar um desenho contigo ou você só faz a criação do artista? A sua Não, criação? tipo, por exemplo, eu não vou copiar uma arte, mas posso usar aquilo como referência para criar outra arte, entendeu? Mas Uhum. eu não busco copiar outro artista, porque é falta de respeito também, né? Sim, sim, tem uma Não questão de é. direitos autorais urbanos, vai. É, não é bem por isso, mas eu não ia gostar que alguém fizesse uma arte minha e dissesse que foi ele que criou, né? Justo, muito justo. Muito justo mesmo. E aí vai dar problema, né? Porque daí, pô, tá me copiando. É falsificação, né? É, tipo, que nem assim, eu faço Simpsons em vários lugares. O Bart, Homer, essas coisas assim. Só que isso não é uma arte. Tipo, eu tento introduzir dentro desse tema que eles me deram, os Simpsons, eu tento agregar uma arte minha junto, né? Pra não ser aquilo, basicamente aqueles Simpsons. Eu vou fazer um cenário dos Simpsons na pegada que eu faço do grafite. Entendi. Entendeu? Tipo, do tentar, digamos assim, que fazer uma releitura, não fazer a arte propriamente dita. Entendi, entendi. E hoje você tá atuando. Você saiu de Itajaí, né? Você é peixeiro, né? Eu nasci em Balneário Camboriú, 1989. Explica o A praia porquê. era limpa ainda. Isso explica porque também, pessoal, já aproveita e segue lá allgreen.1989. Então Sim. explica o porquê do 1989, tá vendo, pessoal? E Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta mais voltada para a cidade. Hoje você acha que você é um colaborador para o bem-estar das pessoas da cidade, do cidadão? Porque a gente tem espaços na cidade que eles acabam sendo bem feios, né? Os espaços nas cidades, às vezes, a gente vê que tem terreno baldio com muito lixo, a gente vê que tem outdoor com iluminação. Tem uns outdoor na cidade com uma luz que parece aquele filme Cocum, assim, ó, você passa, brilha, daí pega a janela dos prédios. Eu acho esse tipo de propaganda bem feio. E aí, quando chega em desenhos parecidos com o teu, até os teus, né? Mas outros artistas também fazem, em fachada de loja, em alguns pontos. Eu lembro que tinha um grafiteiro específico, não sei se você conhece, se puder me falar, que ele desenhava só em esgotos. E aí ele. O Zezão SP. Como? Zezão SP. Zezão É, que ele SP? faz aqueles desenhos azul, como se fosse tipo a Isso! água percorrendo o fluxo do esgoto e tal. Isso, isso. Ele fez inclusive um desenho em cabeçudas na década de 90, nos anos 2000, se eu não me engano, ali na frente do Marambaia, que tinha uma saída de esgoto, ele fez um ali nesse estilo. E aí você como grafiteiro, você é um cara que colabora para uma cidade, para uma qualidade ambiental melhor? Você acha que isso contribui? O seu trabalho está contribuindo para um cidadão mais alegre, de repente? É, eu acho que, tipo, todo tipo de arte é válida, não só o grafite. Porque ela faz as pessoas pensarem e, tipo, não deixa a cidade ser só cinza, ou azul escuro, ou branco.
ou Certo. preto, ou Uhum. poluída, né? Que geralmente é suja, não é limpa. Não são todos os prédios que são bem limpos e fica aquela pintura bonita. Uhum. Não é? Tipo, tem um monte de lugar que tá tombado aí, que não pode mexer, tá caindo aos pedaços, e o cara não pode ir lá e fazer uma arte. Entendi. Isso daí. Poderia ter um apreço melhor, né? Uma colocação melhor. Em alguns pontos que necessitam, né? Talvez ficaria mais agradável. Lembro que o Dória em São Paulo pintou tudo de cinza, né? Não sei se você lembra disso. É, do documentário Cidade Sim. É, tem um Ele apagou documento. vários tipos de arte. E, cara, eu acho que isso daí não tem nada a ver. Eles deveriam liberar alguns espaços, por exemplo, embaixo de um viaduto. Por que que tu não pode fazer uma arte lá? Uhum. Tipo, o que que vai poluir ou agredir, né? Sim. Não, por mais que seja, sei lá, umas letras, não, né? Um trabalho bem feito, independente do estilo dele, ia ficar legal, né? Eu acredito que melhora muito a qualidade de ambiente mesmo, né? Pô, você tá lá. Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos no centro de São Paulo como office boy. Então era um bagulho bem frenético, assim. Você tava sempre na tensão, sempre poluição, barulho, gente querendo te roubar. Era frenético. Eu tô com 38 hoje, né? Então a gente tá falando de quase 25 anos atrás. E era um bagulho bem frenético e a cidade era obscuro, o centro. Você olhava o centro assim, ó, você via sujeira, xixi no chão, lixo, aqueles negócios cinza. E aí do nada, assim, você tava caminhando em São Paulo, daí você pegava. Não sei citar os artistas, mas eu acho que eu lembro do que tinha o Cobra, os Gêmeos, eles eram bem fortes em São Paulo. Aí do nada aparecia um viaduto, né, com um pedaço ali com um baita desenho bonito. Eu acho que vocês colaboram bastante para a cidade. E personagens hoje? Eu sei que você tem alguns personagens bastante controversos, né? A gente tem o Homem-Peixe, né? Homem Tem o peixe. Jesus Negão. A gente tem alguns personagens aí. Como é que você trabalha isso? É sua criação? Eu vi que tem um bem legal que você colocou esses dias no seu Instagram. Ele tá de óculos dourados, assim. Não sei se é um personagem novo, mas Ah, fala não, não um. é que ele é tipo um homem urso, digamos assim, daí ele tem dois rostos, um do outro assim. Ó, ir lá olhando no Instagram, tá postado lá não. A gente compartilha no dia que for pro ar esse episódio. Esse episódio provavelmente, já pra deixar a gente tá gravando, né? Ele provavelmente vai pro ar no dia 27 de março. E aí no dia 27 de março a gente coloca lá. Mas você tem outros personagens, né? Fala um pouquinho pro pessoal aí também. É, na verdade, os personagens eu não crio muito, tipo, às vezes assim, quando eu tô fazendo alguma outra coisa, daí eu pego um outro tipo de arte pra poder fazer arte, né? E daí eu pego e crio um personagem, daí às vezes sai, é uma coisa meio espiritual, sei lá. Tem que esperar. É a Tipo, uma energia. hora vem, uma hora vem. É a energia do momento, né? A energia do momento, entendi. Porque eu lembro que você sempre estava empenhado em criar novos personagens, novos fundos, e acho que hoje você é bastante conhecido pelas suas mandalas e folhas, né? É, Ah, mais pela mandala e folha, porque, tipo, antes eu não tinha muito um estilo, era mais, digamos, um background do que uma arte propriamente dita, né? Se eu fizesse o fundo e a pessoa metesse um desenho em cima, ia ficar incrível. Mas eu, tipo, fazia muita forma geométrica e repetição. Daí eu percebi que eu precisava botar alguma coisa nisso, né? Daí o que foi basicamente as folhas e os fundos mais trabalhados e tal. E entendi. as folhas bem coloridas, com vários tons diferentes. Entendi. Eu tenho várias pinturas do Arthur, inclusive essa, né? Mas tem época que ele faz caixinha, que ele faz uns brindes, assim, faz alguns colecionáveis, canecas, você fez umas canecas muito legal, até Ah, né? Com a tem, logo, tudo com bem a certinho. logo, né? E eu vi que se você tem também ali no, tem um personagem que é muito legal, até a galera de videogame deve gostar, que é aquela planta zumbi, né? Não tem, tem uma plantinha zumbi, não Uma tem? planta carnívora. Né? Eu acho ela Uma pare... mandala carnívora. Isso, ela me lembra bem aquele jogo Plant versus Zombies, Zumbis versus Plantas. Não lembro. Tem algo bem parecido ali no jogo. E falando do seu trabalho, assim, mais na parte governamental mesmo, assim, como é que
A gente sabe que a cidade muitas vezes tem preconceito pelo movimento de rua, né, em si. Seja o hip hop, seja o rap, o grafite, né, é, ou o skate, né. E aí a gente tem lá, tem esse preconceito. E hoje você tem espaço na cidade, a cidade permite, através de governantes, de lojas, comerciantes, eles têm aceitado bem o seu serviço? Tipo, digamos que os projetos diretos com a prefeitura e tal, assim, é um pouco difícil. Tu tem que ter um pouco mais de manha, digamos assim. E, Você se enquadra na Lei Rouanet, por exemplo, ou não? Já tentou alguma cara, coisa? já tentei várias vezes, já tentei vários projetos, mas eu não sei o que acontece, porque é sempre o mesmo projeto que ganha, tá ligado? Não dá, tipo, né? É o mesmo cara, tu sabe que tu tá lá, tu batalhou, um monte de gente botou um monte de projeto diferente, legal, e aquela pessoa vai ganhar, tu não. Tipo, Não importa o que não escreva. importa, não importa. Tipo, não basicamente isso, né? Mas é mais fácil tu chegar na instituição do que tu ir atrás de uma verba do governo, Entendi. infelizmente. O particular, então, ele tem. O particular ele vai te dar mais acessibilidade, mais abertura para entrar no. Tipo, eu já fiz no hospital Beatriz Ramos de Indaial, né? Daí, mas não teve nada a ver com a prefeitura. A prefeitura autorizou e tudo certo. Mas quem pagou foi as empresas privadas, né? Ah, foi uma colaboração de empresas Foi uma privadas para gerar colaboração. aquele. É um painel gigantesco, Um né? Lá painel de no. 115 metros. 115 metros de comprimento? Não, quadrados. Quadrados. Porra, que Cento- legal. É um painel gigante. Qual que é o nome do hospital? Fala pro pessoal aí. Beatriz Ramos. É no centro de Indaial? É o único hospital de Indaial. É o único hospital de Indaial. Então, tá bom. Não tem, tipo, se tu for procurar o hospital, vai ser esse. Porque acaba virando um ponto de referência, né? Eu lembro quando eu tava em São Paulo, né? Então, fui criado lá em São Paulo. E aí meus amigos, eles pediam pra mim, pô, como é que a gente chega lá, não sei o que. Eu falei, ó, cara, você vem assim, ó, no grafite e tal, você vira esquerda. E aí eu lembro que o pessoal falava, meu, eu não sei que grafite é esse, porque pra mim era aquele ponto de a arte, né, que tava ali na rua, estampada, qualquer coisa, né, que me chamasse a atenção, eu falava, aquilo lá virava um ponto de referência pra mim. E eu vi que passava desapercebido pelas pessoas, sei lá, pelas pessoas normais. E virou um ponto de referência. Ali hoje o hospital é um ponto de referência do seu trabalho. Na verdade, não, porque o hospital ele é meio que escondido. Só que quando eu estava fazendo esse projeto de Indaial, que foi o que me abriu porta para tudo em Indaial, foi sorte, mas eu corri atrás. Tá ligado? Sim. Só que eu dei sorte de estar naquele momento com a pessoa certa que conseguiu me indicar e eu consegui fechar o trampo. Uhum. Porque dependendo, né, basicamente todos os lugares, se tu tem uma indicação de alguma outra pessoa que tu já trabalhou, já fez uma arte para ela vai falar bem se ela gostou da tua arte, né? Então eu tive meio que sorte e eu já estava tentando esse projeto que é nas lojas Hat já há alguns anos antes. Eu conversei com eles e tal, mas a gente nunca conseguiu fechar o que eles queriam, né? Basicamente. Essa loja Hart que você falou. Heart. Hart é o relógio do centro, né? E, não, ele é. Basicamente, tu passa por ele pelo menos uma vez no dia, se tu for dar um rolê no centro, porque é aquela rua principal ali e tu vai ficar ali, né? É a ida e volta do centro inteiro. O relógio da Hart é quase então um ponto zero ali da É cidade, o um ponto ponto de central. referência da cidade, porque ele já, tipo, uma vez que ele estragou o termostato dele, daí chegou a marcar 49 graus. Aí, tipo, por isso que Caraca. esse relógio virou referência, daí todo mundo pega e tira essa foto. Ah, tá 32 graus, a galera fervendo, daí eles pegam e botam aquela foto, Indaial, não sei o quê, Em na 49 reta. graus. Entendi. Aí, tipo, isso virou referência, e daí quando mudou, meu Deus, todo mundo viu, até quem não, tipo, não sabia, acabou vendo, né, velho? O cara passava ali, eu fiquei uns 12 dias por aí fazendo a parada. Pra fazer a De pintura ali pintura no relógio. foi uma semana, mas daí tem que lixar tudo certinho, daí passar o fundo, riscar e daí começar a pintar, né? É, a gente conversou aqui com o Daruan ele é um cientista. E aí ele veio aqui e explicou o trabalho dele. Ele falou, não, eu faço isso, isso e isso. Estatística, taranã, taranã.
Daí, na hora, você, só isso? E aí você fala, pô, você só pintou aquele reloginho ali, você demorou uma semana pra pintar aquele reloginho, mas tem um puta trabalho de você ir lá, limpar, lixar, acho que descascar, arrumar buracos, enfim, você faz esse trabalho pra poder fazer a tela sua Não, tipo pintura, assim, né? ó, na verdade, eu não tapo o buraco, tipo, eu chego e peço pro cliente, e falo pro cliente assim, ó, tipo, a estrutura é por conta tua. Uhum, Tipo, a pintura eu vou fazer, mas a estrutura, se tu quiser que tenha o buraco e tudo mais, porque o buraco vai ser tampado pela arte, né? Querendo ou uhum, não. Tem um furo, quebrou um reboco, alguma coisa, ninguém vai perceber. uhum, Tipo, todo mundo vai prestar atenção na frente. entendi. Mas se o cliente quer a parada lisinha e tal, aí é com ele, né? Eu só vou lá Aí, lixar o fundo, preparar tudo pra mim fazer meu trabalho. pra não descascar, não acontecer É, nada do tipo, né? e lá eu quero que seja uma parada que dure 30 anos, né? Também, né, o relógio de 49 graus, né? É, mas se eles quiserem refazer todo ano, eu também O, não vou me importar. né, o relógio que por um momento virou meme, né? Na É, cidade é um ponto de referência. Só não, servir um cafezinho. Hoje, pessoal, só a Mariana não veio, né? E hoje tá aqui a esposa, a companheira, a namorada, a Thay tá aqui, do Arthur. Ela tá aqui com a gente fazendo um background aqui, dando um apoio para nós aqui no estúdio. Pô, legal, Arthur. Bacana saber que há 10 anos atrás, né, você tava fazendo só na casa da sua avó, você não tinha liberdade, daí pegava um muro ou outro, e hoje você tem praticamente fila de espera para poder fazer os seus desenhos, né, as participações. Eu vejo que você faz estúdio de pilates, eu vi que você fez fachada de hospital, de tabacaria, lounge, até sala de pessoas, né? Para o cara fazer uma decoração ali. E eu achei bem interessante. E indo ainda para esse viés, questão de educação. E aqui você sabe, né? Eu aproveitar para fazer um corte. Hoje eu não preciso pedir a permissão da Mariana, porque eu tenho o controle de tudo aqui hoje. Então eu vou aproveitar para fazer um corte. Esse programa, Arthur, ele vai falar sobre cidades, ciências e política. A gente teve a liberdade poética de transformar esse capítulo do Nagum das Ciências, Cidades e Políticas em Artes, Cidades e Política, porque você é um artista e tem tudo a ver com cidade. E pensando nisso, assim, ó, a questão de educação. A educação ela é uma base para um cidadão melhor. A gente repete aqui várias vezes que nosso trabalho, nosso podcast, ele surgiu para trazer conhecimento, trazer argumentos, uma visão de mundo diferenciada dessas pessoas com atitude, dessas pessoas na gunda. E como é que você faz questão de escolas, educação? Eu já te ajudei a escrever projetos para a escola e fala um pouco pro pessoal como é que você faz esse trabalho hoje em escolas e como que você enxerga a arte de rua nas escolas, na educação básica das cidades, da sua cidade em si, né? na verdade eu acho que independente da arte que tu faz, se é um macramê, se é um grafite, se é um desenho, uma escultura, qualquer coisa que tu ensinar para uma criança, ela vai conseguir focar em outra coisa, né? Se tu só botar ela pra ouvir funk e jogar videogame, ela vai ser uma criança burra, mas se ela, independente do som que ela ouvir, se é o funk ou qualquer coisa, e jogar Uhum. videogame, mas ela tem uma vivência diferente que as outras crianças não vão ter, ela vai ter um foco diferente, Sim. né? Ela vai poder, tipo, correr para outro lado Vai sem exercitar se outras preocupar com os áreas, né? outros, né? Porque, tipo, enquanto teus amigos estão tudo indo para aquilo lá que o pai deles disse que é para eles fazer e tu tá indo pro outro lado, todo mundo vai dizer que tu é burro. Mas aí Entendi. quando tu estiver na frente deles, eles vão ver que eles eram burros, que eles seguiram os outros e não algo interessante ou o que eles queriam fazer, né? E a arte, ela abre a visão, eu acredito, eu não tenho filhos, né? Então, mas eu acredito que a arte deve abrir para as crianças um mundo, né? Que elas possam, aquela imaginação se transfere pro papel, pro muro, no teu caso, né? É, tipo, cara, todas as crianças que eles veem, eles já querem, eu quero fazer grafite, não sei o quê, só que eles não entendem o processo.
Eles não entendem que eles não vão chegar lá e fazer o desenho com spray na parede, tudo perfeito, de cara. Ele vai ter que passar pelo papel, daí ele vai ter que o lápis de cor, uma tinta acrílica, alguma coisa assim, para tipo, desenvolvendo outras técnicas para quando chegar lá tu já saber o que fazer. E não é só tu saber fazer um risco reto na parede. Sim, Tem sim. todo o processo, né? Eu sou Então, descoordenado. Eu sou bem descoordenado. Mas tem muito a ver, essa fala sua, ela tem muito a ver com o que a gente viu aqui no nosso primeiro episódio com o Daruan. Ele fala que a ciência, ela tem um objetivo, no seu caso, fazer aquele desenho, um método, e aí você tem todo esse método pô, de aprender, de treinar, de capacitar isso, né? Então, é uma educação, né? A arte é uma educação que eu acredito que tem que ter nas escolas, né? A gente tem as professoras de arte e tal, mas a gente. A arte de rua, eu acho que ela é pouco falada. Talvez nas grandes metrópoles a gente tenha um pouco mais de abertura para arte de rua, né? Porque daí você tem muita gente, muita população, a arte de rua tem um maior mercado, talvez, uma maior prateleira, não sei. não, eu acredito que é assim, ó, onde tem muita gente, ninguém consegue se destacar, tá? Então, tipo, tu tem que tirar a arte de rua das cidades grandes e mostrar para as outras cidades também, não é uma coisa exclusiva. Porque, tipo, basicamente o que tu vê numa cidade grande, por exemplo, em Itajaí é mais fácil arrumar, né, em teoria, é mais fácil arrumar um grafite do que em Indaial, porque em Indaial não tem essa cultura. Não Tá? tem, tipo, tem a galera do rap e tudo mais, só que tu não vê grafite por aí, tu só vê a pichação, que é o maluquinho que passa lá e bota 4,20 no muro, tá ligado? Mas não Aham. tem ninguém que busca fazer assim, não, vamos jogar na rua e tentar fazer uma parada diferente. Tem que trazer esses movimentos para outras cidades, né? Aham, Basicamente, entendi. porque basicamente no projeto, por exemplo, um projeto de grafite em Itajaí é mais fácil do que um projeto de grafite em Indaial. Porque Porque eles Itajaí nunca já. vivenciaram nada assim, então pra eles é meio que, o cara é doidão, ele sai na rua pichando, é ele que escreve os negócios na parede, Ele é aquele cara que veio pichar minha garagem aqui, tá né? ligado? Aham, entendi. Mas a diferença é assim, ó, em Indaial eu tô andando na rua com meu boné, com a minha camiseta, todo mundo sabe quem eu sou, mas se eu vier pra Itajaí, ninguém sabe quem eu sou, independente se me conhece ou não, tá Entendi. ligado? Ninguém vai ficar prestando atenção, então se tu faz uma merda numa cidade menor, vai tomar o prejuízo maior. Entendi. Eu tenho um boné desse, pessoal. Ganhei uma camiseta também aqui, ó. Se vocês quiserem, depois entra lá no Instagram dele. Tem caneca, tem boné, tem camiseta, tem um monte de coisa lá. Só por encomenda. Só por encomenda. Mas o seu boné, pra mim, porque o pessoal não tá acostumado a me ver de boné, né? Eu não sou uma pessoa que usa boné. Mas eu coloco às vezes, né? Eu colocava pra trabalhar, pra cozinhar, pra andar às vezes no mercado ou outro. E o meu é o contrário. Quando eu coloco o teu boné que você me deu, que é igual ao dele, pessoal, é igual ao dele. As pessoas não me reconhecem. Então eu até te mandei umas fotos, né? É meu boné da invisibilidade. Eu coloco ele e ninguém acha que sou eu. No teu caso é o contrário, né? Todo mundo te conhece pela sua marca já, pelo seu nome, pelas suas vestes, né? É, mas por isso, tanto que esses dias a gente foi até numa tabacaria que eu tinha acabado de fazer o trampo, assim, uma semana depois, e eu fui sem o boné e sem a camisa, porque a Thay pediu pra mim não ir com o boné e com a camisa. Chega, né? Fica tipo desenho animado. E daí, e daí o cliente não me reconheceu, tipo, como se eu fosse um estranho pra ele, tá ligado? Entendi. Então você literalmente é um personagem caricato de Indaial. É. Chegar lá em Indaial, perguntar quem que é o Al Green grafiteiro, todo mundo sabe quem é. Talvez não, mas se perguntar quem foi o cara que fez o desenho do Heart, daí eles já vão saber quem que é a pessoa, né? Caramba, que legal. Eu Mas, acho maneiro. Eu sempre fui, eu fui esforçado, né? Todo mundo que vem aqui, eu falo que eu sou esforçado em alguns temas. E quando eu era moleque, eu tinha meus 15, 16, até 18 anos, e eu gostava bastante de grafite. Aí na época a gente fazia os desenhos em papel e mandava pra revista. Ninguém tinha acesso à internet, não tinha smartphone, né? Eu sou um cara tinha antigo. que mandar na carta. Tinha que mandar na carta pra revista, pra Tribo Skate, era o nome da revista, e a tribo ela selecionava na última ou penúltima
imagem, né, na última ou penúltima página, ela colocava as miniaturas de alguns grafites e um que ela achava mais bonito ela colocava ali. E eu lembro que os meus nunca eram selecionados. Meus amigos mandavam e às vezes até saíam, mas o meu, descoordenado pra caramba, Arthur, descoordenado. Não sirvo pra isso, não sirvo. Realmente eu não sirvo. Mas eu admiro bastante o movimento de rua, esse trabalho de grafite. É uma pena que as cidades não. Quer mais água? Pode ficar à Não, vamos lá. vontade. Tem pão de Tá de queijo. boa. Pessoal, ó, lembra que a gente sempre tem pão de queijo aqui, ó. Tá escondidinho, mas tá aqui. Pão de queijo não falta aqui no nosso estúdio. É... Vou arrumar um patrocinador de pão de queijo, né? Mandar umas esfirras, pão de queijo, cafezinho, né? A arte, eu acho que ela é essencial para a cidade em si, para trazer. A gente tem artistas de mão cheia aí conhecidos internacionalmente, né? E aqui na nossa região é isso que você falou. Alguns municípios têm um pouco mais de abertura para esse mundo do grafite, outros têm menos. Você está quebrando paradigmas hoje, então, lá em Indaial. Eu fico imaginando se você chegar em cidades menores, tipo cidade de Barracão, cidade de Pomerôdias, Doutor Pedrinho. Essas cidades, acho que ela não existe grafite, né? Quanto menor a cidade. Eu não vou dizer que não existe, porque pode existir. Eu não sei porque eu nunca cheguei lá Entendi. pra tentar fazer isso, mas Timbó já é um Ter pouco um mais público legal. aceitável. Era mais Indaial que estava engessado no tempo ali, mas Já quebrou eu esse dei muita paradigma. sorte porque quando eu cheguei lá, o prefeito de Indaial tinha feito um projeto que Indaial ia ser a rota da natureza, daí, tipo, envolvendo todos os esportes na natureza e tudo mais, daí eu vim com esse projeto, mostrei, né, no HART, daí depois no hospital e tal. Então, a galera, principalmente das unidades de educação infantil, estão aceitando bastante, assim, aí eu estou conseguindo fazer bastante projetos nessas unidades de Entendi. educação. Só que no colégio ainda não consegui. Eu consegui pegar um colégio agora que a gente está estudando um projeto e tal. Mas acredito que vai rolar para a gente fazer um workshop com os alunos do nono ano, ensinar um pouquinho do grafite para eles. Eu acredito que você não vai ensinar grafite pra molecada de 5, 6 anos, até porque as tintas, né, tem uma limitação de spray. Daí você tem que ter equipamento de segurança, então talvez torne o projeto muito mais delicado até. Inacessível. E daí no nono ano você já tem um pouco mais de liberdade, as pessoas também já têm um pouco mais de coordenação motora, já estão um pouco mais criados, né? E aí, um workshop, você faria o quê? Você ensinaria técnicas de grafite ou desenhos de grafite? Como é que funcionaria isso? Até pra gente poder. Você tá nessa ponte aérea, vamos dizer assim, na ponte aérea, não, na 470 entre Itajaí e Indaial. Tá sempre aqui na cidade fazendo trabalho, tá sempre lá, sempre fica aqui por casa e tal. E hoje, para fazer um projeto de educação, um workshop de educação com a molecada, você faria o quê? Você ensinaria as técnicas de grafite, desenhos, pintura? O que você levaria de conteúdo para a gente mostrar para os professores que vão nos assistir? De repente, quer colocar isso para uma turma, quer levar para a própria escola, falar, pô, isso aí é legal, a gente pode falar sobre história da arte e levar lá o Arthur para mostrar algumas técnicas. Então, Eu busco ensinar só técnicas, porque a arte é uma coisa interior, então se tu não gosta daquilo ou não é uma coisa que tu tem paixão, tu não vai evoluir, tu não vai pra frente. uhum, Então, tu tem que buscar o teu caminho. Eu vou te mostrar até onde tu pode chegar, ou mais até, e além. Só que eu não posso te ensinar a tua técnica e tal. Por exemplo, um professor de desenho, ele vai te ensinar as técnicas básicas. Ele vai te ensinar um desenho ou outro só para te aprender, uma sombra, isso daqui tem que ficar assim, né? uhum. Ângulo, visão e tal. A inspiração é contigo, né? Só que daí eu ensino técnicas que a pessoa não precisa saber desenhar. Tá. Entendeu? Tipo, Uhum. por exemplo, uma técnica de stencil, vai ter que saber usar o recorte, né? Cortar ele certinho, tu vai ter que saber como fazer as camadas e tal. Técnica com fita crepe, né? Tipo, Uhum. como diminuir o traço do teu spray e tudo mais, né? Ensinar Engordar alguma... e deixar mais fino, né? O traço do spray, né? Isso. Fazer esses respingos aqui, esses respingos aqui. Quando você começou a fazer, eu falei, "Ih, vai dar ruim, vai dar ruim."
Aí ele começou, daí veio com outro, daí deu esse efeito aqui de Cosmo, né? Parece um Cosmo, eu achei legal pra caramba. Mas eu não acreditei que ia ficar bom quando você começou, porque começou a dar uns respingos estranhos ali e tal. E eu falei, eita caramba, vai dar bosta isso aí. Mas deu boa no final, ficou É. legal pra caramba. Até de antemão, eu já te agradeci, fora do ar várias vezes, agradeço muito na Gunda, a equipe na Gunda agradece você aí pelo esse presentinho, esse mimo. E mesmo voltando para artes, a gente tem uma limitação, né? A Mari, neta da Flora, que nos acompanha aqui nos outros episódios, ela é arte terapeuta. Ela utiliza técnicas de arte que não envolve grafite. Envolve diversos outros aspectos ali, argila, desenhos, carvão, enfim, né, recortes, como terapia. Eu acredito que você hoje deve ser um cara bastante zen por causa disso, né? A sua atividade, ela não requer, tem muito estresse na sua vida, as pessoas te maltratam quando você está fazendo algum trabalho. Já aconteceu isso alguma vez na sua vida? Tipo de coisa ruim assim? Falta de respeito, sim, não. É tipo, falta de respeito por tu ir lá e fazer o teu trabalho que tu combinou certinho, exatamente como esboço, e a pessoa querer mudar várias coisas porque, fulano me falou que ia ficar melhor se eu fizesse assim, e pá, e queria que tu mudasse, não sei o quê. Na moral, é que tipo assim, ó, quando tu combina uma coisa e depois tu quer mudar, o problema é teu, já tá combinado e é isso dali. Acordos comerciais não são cumpridos? Meu, Aí é foda, né? muita gente indecisa, assim, daí... Ou tu fecha a parada e daí tu fez o desenho todo, ela foi dormir, sei lá, sonhou com aquilo e acha que tem que mudar, é umas coisas ridículas, assim, ó. Te, Tipo, isso te, é falta de respeito com a pessoa que tá trabalhando. te contratou por uma coisa e no final quis mudar tudo, daí é chato, né? Essa é a complicação do seu trabalho. Massa, massa, Arthur. Porra, bacana. Bacana que você tá aqui hoje. Bacana que você é um cara que colore a cidade, né? Você vem colorindo aí a cidade de Itajaí, Indaial já há um bom tempo. E eu admiro bastante seu trabalho. Reforço, pessoal. Vou colocar aqui de novo na tela. Aqui, tá aqui na tela já? Tá ali, ó. allgreen.1989. Eu sou o Rafael.marmota e o nosso podcast está aqui para falar hoje de artes, cidades e política. Não que a arte não seja uma ciência, mas a gente usou a liberdade poética para trocar um pouquinho o nome do nosso podcast. Hoje, Neta da Flora não está aqui, então quem está operando a câmera sou eu. E no nosso estúdio também está a namorada do Arthur, a Thay. É sempre bom lembrar, nosso estúdio é pequenininho, um projeto inovador, um projeto embrião, e precisamos da colaboração de todos e a paciência de todos. Arthur, vamos lá. Aqui nesse programa a gente gosta de coisa ruim. A gente gosta de usar a internet, e você conhece a internet, né? Você é muito bom em usar a internet para se comunicar. A gente vê ali a sua arte e tá sempre tem muita gente te seguindo ali, sempre curtindo seus trabalhos. Eu vejo a reverberação que os seus trabalhos fazem. Trabalhos como o do hospital, o trabalho do relógio, a rua da sua avó, a minha rua, né? Você e o monstro, é um monstro, né? Você e o monstro coloriram minha rua. Eu acho que aqui deve ter uns 6 ou 7 grafites nesse trecho aqui das duas casas, né? Ué, por aí? Mas a vida não é só isso. A vida também é coisa ruim. A gente tem que lembrar que a internet cancela as pessoas, a internet não gosta de algumas coisas e ela bate. E aí, com isso, com o trocadilho do nosso episódio, com o trocadilho que nos dá essa liberdade poética, a gente criou o quadro que chama Na Gunda dos Outros é Refresco. Nesse momento, eu quero saber de ti. Quando deu aquele piripaque, aquela caganeira, aquela coisa ruim que aconteceu, que você falou, pô, não quero mais, eu acho que eu vou trabalhar no escritório de terno e gravata, acho que eu vou ser bancário, não quero mais viver de arte. Aconteceu em algum momento isso na sua vida, né? Eu te conheço há 10 anos, sei que pra mim teve vários momentos nesses 10 anos, mas você ali, ó,
Jesus Negão, o Homem-Peixe, o Homem-Urso agora, vários personagens. Cresceu, evoluiu como artista, mas tem aquele momento chato. E aí eu queria que você compartilhasse para as pessoas até. Não é só o objetivo trazer sangue, pessoal, trazer coisa ruim, né? É que para vocês verem que o Instagram hoje ele mostra coisas boas, pessoas lindas, belas, com conquistas, cientistas, artistas renomados, mas ninguém vê o cara trupicando lá. Isso não é bem visto. E a gente traz esse momento para as pessoas falar, pô, tô passando por isso, mesma coisa que o Al Green, mas ele não desistiu e tá aí, né? Então é meio que superação, né, esse momento. Eu queria que se você puder falar um pouco sobre isso. Se você tiver, né? Se você não tiver, a gente coloca na. Não, na verdade, assim, ó, toda vez que tu tá ocioso, né, por uns 3 dias, 4 dias, já começa a vir aquela pira na tua mente, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir mais um trampo? Por que aquele cliente tá demorando para responder? Será que ele não gostou da arte que eu demorei 4 horas para fazer ou mais, né? E, tipo, isso é todo momento, na verdade. Tipo. Mas é esse momento de angústia que faz tu, quando aparece o trabalho, daí tu faz aquela parada incrível, que nem tu acreditava que ia ficar tão incrível. Fica melhor do que se imaginou. Fica melhor. Porque, tipo, quando tu tá feliz e, sei lá, não sei explicar o porquê, mas quando tu tá numa fase boa, tu meio que se acomoda, daí tu não busca ser o melhor, mas quando tu tá na merda, tu quer mostrar o teu serviço e é que todo mundo veja o serviço bem feito. Olha, aí temos uma descoberta. Descobrimos que o Al Green trabalha sob pressão muito melhor. Então vamos pressionar o Al Green. Brincadeira, brincadeira. Pô, mas deve ser muito. Você vive da arte. Sim. A gente sabe que artista hoje no Brasil, principalmente artista de rua, não é muito bem visto, né? E hoje o cenário em questão de economia para você, de mercado, de vendas, ele é agradável? Tem espaço no mercado para grafiteiros? A gente Tem, consegue? tem espaço para todo mundo, com certeza, né? Tipo, porque por mais parecido que a tua arte seja com a da outra pessoa, às vezes a outra pessoa faz um detalhe que todo mundo curte só aquele detalhe, não vai curtir a tua, entendeu? E quem curte a tua não vai curtir aquela. Uhum, Então é muito relativo, né? A arte é uma coisa que vem de cada um, dependendo da tua referência, do que tu espera que seja uma arte, né? Tipo, uma pessoa que só vai numa galeria ver um quadro de Monet, Picasso, esses caras assim, não, tipo, muitas vezes não entende um grafite, mas a pessoa que tá no grafite, ela entende todas as outras técnicas. Ela uhum. já basicamente já estudou todas para tentar chegar no grafite. Tipo, tem várias fases da tua vida. Eu comecei desenhando Dragon Ball. Dragon Quase todo Ball, mundo que eu pô. conheço começou no Dragon Ball e quase todo mundo que eu conheço da arte agora não faz nada a ver com Dragon Ball. Então, Sim. tipo, tudo é uma fase e um sentimento daquele momento. Então, Olha que corte bonito que saiu aqui agora. Poético, poético. não, mas, né, depende, tipo, não depende de você fazer uma arte boa ou ruim. Depende do momento de quem tá vendo, se ele vai achar bom ou ruim aquilo lá, né? Então, faz, cada um faz a sua arte, independente. É mais fácil tu interpretar a minha arte do que eu te dizer o que é aquilo. Uhum, Porque eu vou estar te encaminhando o que eu quero que tu pense que é. Quando eu uhum, não falo o que é aquilo, a pessoa pensa assim, pô, mas por que aquela mandala tem uma boca? A minha uhum. avó, a minha tia me perguntava isso toda hora. Por Por que 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 tem um ela tem? Porque é sorriso? carnívora, pô. Mandala normal é coisa de vegano, né? A sua é carnívora. Que da hora, verdade. A mandala tem boca mesmo, né? Pois Bacana, é. cara. E hoje, voltando, a gente devaneia bastante aqui no programa, que é um bate-papo descontraído, né? O mesmo que a gente tem na cozinha lá de casa, batendo papo, né? É o mesmo, a mesma conversa. E daí, voltando lá para educação, se uma escola quiser levar o All Green lá para dentro para ensinar técnicas para o pessoal do nono ano, você vai usar a escola, você vai pintar a própria escola, né? A própria Então, escola, os alunos vão, por exemplo, cara, em qualquer escola sempre tem aquele maluco que faz uma pichação, que pega um giz de cera, risca a parede toda, acaba com a parede, ou o pé na parede. Aí a gente tenta tampar
Essa essa pichação. parte, né? Porque daí, por exemplo, se tiver bonito o lugar, o cara não vai lá sujar. E se as outras pessoas gostaram e ele for lá e azucrinar, quem vai se ferrar vai ser ele, né? Porque as pessoas vão reclamar, pô, o cara veio ali, perdeu o tempo dele, fez aquela arte ali, massa pra caramba, e tu foi lá e Aham. avacalhou, Aham. Tem um né? respeito, né, Tem um pela arte. respeito. É, porque a Mesmo pro arte, vândalo, o vândalo respeita mais. o Vândalos tá ligado que se ele atropelar, ele é atropelado, né? Essa é a diferença, né? Quem vive nesse meio da galera na rua aí, tipo, os movimentos de rua, tá ligado? Que se tu fizer uma merda em cima do outro, todo mundo Tem vai se um, voltar contra ti. tem uma hierarquia na arte de rua. Você Tem, não... claro, tu não vai lá e pinta em cima do desenho do cara só porque tu quer. Às vezes, tipo, já aconteceu do cliente pedir pra fazer uma arte em cima daquela arte que ele não pediu pra fazer, né? E daí tu ir lá conversar com a pessoa e a pessoa não gostar do que tu vai fazer e daí tu não faz, né? Entendi, entendi. Porque pra não gerar uma treta, porque daí é que nem o documentário do Banksy e do Robo, que daí, tipo, segundo a lenda, um pichou por cima do trampo do outro e até um deles morrer, um ficou fazendo isso no trabalho do outro. Sério? Eles se mataram, quer dizer, não dá pra dizer que eles se mataram, mas um É, morreu. um deles morreu, né? Mas foi mais por causa dessa treta aí. Daí, tipo, que nem começou a juntar um time depois que o Robo morreu, e daí o Team Robo, que eles dizem, que daí os caras começaram a pichar todos os trampos do Banksy que tinha na rua. E o Banksy é aquele que tem até um do Obama dele famoso, né? Ou não, não é? O Banks não é Não, esse? não. O Não? Banksy é aquele que fez a guria no balão. Ah, que foi leiloado até, né? E É, daí picou o papel, ficou, né? é. Foi uma cena. Puta, foi muito da hora aquilo, Ganhou né? dinheiro pra caramba. Não, e cara, eu não sei se vocês assistiram em casa aí, se vocês conhecem esse fato, tem um desenho famoso, até vende bastante cópias, né? Porque ele é impresso no papel, né? E aí é uma menininha com um balão assim, né? E esse não foi aquele que picou no quadro? Quando Eu ele não lembro qual que vendeu? picou no quadro, mas eu tô ligado. Só que daí ele desenhou, se eu não me engano, era no Muro de Berlim, ele desenhou como se fosse uma janela do paraíso, uma coisa assim, tá ligado? Aham, aham. E isso Daí na ele é um. década de 80? 70, Não, foi 80? agora, pô. Foi agora? É. Eu não... Agora, né? Faz 5 anos, por É, eu aí. não sou muito bom de, Não é de... tão agora assim. É, eu sou sincero, eu não conheço muito a arte de rua. A arte de rua que eu conheço, que eu estou acostumado a ver, na verdade, que passou por mim aí, é essa pouca inspiração que eu tive lá na adolescência, isso faz muito tempo, não tinha registro, né? A gente não tinha. A gente não buscava, para buscar informação, na época, a gente tinha a Tribo Skate, a Tribo Magazine, Tribo Skate, não sei como é que chama hoje, que era uma revista que trazia um pouco disso. E aí, se eu quisesse saber de novidades de grafite, próprio spray para grafite, na época não existia. Se existia, não era acessível para nós, né? E eu lembro que a gente ia aqui lá na Galeria do Rock, que é o ponto central da cultura de rua, acho que no Brasil, né? Onde estavam os MCs, Taíde, DJ que começou o hip hop ali, aquele movimento Black Power, Boca de Sino, isso na década de 70. E aí veio o movimento punk, rock and roll também, ali no centro. E aí veio a Galeria do Rock com aqueles seus andares, né? E aí o subsolo, ele era do hip hop, mais voltado para o movimento de rua, o térreo tinha algumas roupas, e dali para cima era rock and roll. Mas eu lembro que a gente ia aqui no térreo, hoje, eu acredito, eu fui lá a última vez até, para ver algumas coisas para você, e lá virou um nicho de... Aquilo lá era os pontos central de conhecimento de arte de rua. Então até tinha bastante preconceito, às vezes ia pessoas brancas lá, daí o pessoal tinha preconceito, falava, o que você tá fazendo aqui, 4P e tal, não sei o quê. Então tinha, na minha época, né, isso há 25 anos atrás, e hoje tá um pouco melhor lá, em questão de aceitação e de comunidade. E a arte de rua, ela veio muito dali, né? Hoje a gente tem distribuidor de tinta ali, a gente tem uns nichos ali bem importantes dessa história. No Brasil foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi década de 70, 80 que veio o grafite, estava falando do Banks, desse... E no Brasil foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A cultura de rua, ela veio ali de São Paulo, né? Ela começou em São Paulo, né? É, começou em São Paulo. Mas daí ela foi se expandindo, né? Tem a galera que veio desde o começo ali, o Binho,
O Binho 3M, meu Binho Deus. 3M, Tá louco. eu lembro desse O nome. bicho dominou a Vila Madalena ali, ó, meu Deus. O Beco do Batman, né? O Um Beco do ponto Batman. icônico. Você já foi lá? Já fui. E Claro, é já le- conheci o Binho também. Na É? rua, trombei ele assim, meu, tiramos uma foto. Lá no Beco, não? Lá no Beco, na frente, eu acho que, sei lá, do estúdio dele. Eles É uma têm coisa uma assim. escola, né? Eles têm uma É, escola lá. acho que é Terceiro mundo, 3M é de terceiro mundo, né? Que é junto com a escola dos gêmeos, eu acho, não é? Os gêmeos fazem Não parte. sei dizer. Eu também não sei. Mas o Beco do Batman é um ponto conhecidíssimo em São Paulo, né? É um termo de referência do grafite. Meu, é muito massa. É muito Ali massa. eles tinham escola. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para me matricular na época, mas eu lembro que alguns amigos fizeram a escola do terceiro mundo lá. Do Gêmeos, Terceiro Mundo, não lembro qual que era. Me desculpa aí, pessoal, né? Mas era. Eles ensinavam, você começava no caderno, né? Desenhava ali, depois ia pra parede. E a gente tinha umas manhas. Eu vi hoje, eu acompanho alguns grafiteiros na internet, não vou saber o nome deles, você é o único que eu sei o nome. Mas eu vi que hoje você tem tinta especial, né? Eu vi que você tem É, uma tinta própria de grafite, né? uma Daí já tinta. tem caneta também, que tu pode usar na parede. Evoluiu um monte, né? Muita coisa, meu Deus. Eu As lembro, técnicas. eu lembro que a gente pegava nuguete de sapato, de graxa, a gente tirava a graxa e colocava tinta dentro para poder fazer alguns contornos, alguns desenhos alguns temas, né? E o próprio cap é o pininho, né? É a ponta do spray. Eu lembro que o cap a gente tinha que pegar, ou a gente esquentava um prego para abrir ele, ou a gente esquentava ele, apertava com alicate para deixar ele mais fininho, aí virava o gás e não sei o que, e fazia um monte de técnica. E eu vi que isso evoluiu bastante hoje. Você tem diversas alternativas hoje, né? É, eu nunca precisei fazer isso. Eu sou mais Quando eu antigo, né, comecei Arthur? já tinha o spray, já tinha o cap, mas o tipo, que nem tu tava falando antes da revista, eu também via muita coisa na revista, tanto que tinha até um amigo meu que dançava break, tocava baixo e desenhava grafite, tá ligado? Ele que, tipo, me mostrou o grafite, as revistas, né? Porque nas revistas de skate também vinham, mas tinham as revistas próprias do grafite, né? Que vinha da gringa. Daí, tipo, ele conseguia algum sebo, uma parada de 1980, tá Sim, ligado? sim, Ele sim. conseguiu, meu, olha que desenho louco, não sei o quê, porque o grafite antes era só letra, né? Era só letra. Eu Não tinha lembro que desenho, era pouca coisa de era desenho. muito difícil fazer letra. Letra era uma das coisas mais difíceis. E às vezes você parava, eram aquelas letras que elas faziam Wild R. Style, Daí você Wild pegava. Style, Como? Wild Style, Wild. Wild Cara, Style. era muito difícil. Daí é até uma das coisas. Eu vejo o pessoal às vezes para e pergunta: "Ô, consegue ler o que tá escrito ali? Você consegue ver o que tá dizendo ali?" Eu aprendi, mas tem coisas que eu não consigo, Não, cara. mas a maioria das coisas só o cara que escreveu, sabe? Mas Talvez tem tu uma vai. lógica. Não, mas talvez assim, eu conheço esse artista, eu sei que ali tá escrito banana. Uhum. Então tu vai, tipo, independente do que o cara escrever, tu vai deduzir mais ou menos pelo desenho que tá escrito banana, Mas né? tem uma lógica ali apontada no desenho dele. Se você olhar, você vai ver o B. Se ele te Sim, explicar, você vai enxergar, mas né? dependendo do tipo de desenho, às vezes não dá, porque ele não é a mesma cor o desenho todo. Daí ele vai mudando a cor, aí tu já se perde. É Entendi. por isso que é weird style, né? Estilo louco. Entendi. Wilds, né? Entendi. De selvagem, né? É. Wild, né? Caraca, que louco, né, Arthur? E tem umas coisas que não dá pra entender. Hoje a gente também tem tinta neon, que não tinha na época. Na época não tinha tinta neon, não tinha sombra. Ó, eu vi que você tem spray de sombra, você até passou aqui alguma sombra. Mas antigamente eles usavam a mesma coisa, daí eles só botavam um solvente na tinta. É a mesma coisa. Mas como é que você Só que daí coloca eles solvente no envasaram. spray, né? A gente tinha que fazer Não, tipo, tu na comprava um spray raça. aerosol normal e daí tu introduzia o preto, né, pra ter a sombra. Foi, tipo, isso que eu ouvi os caras dizendo, que eu nunca vi, né? Quando... A gente tinha que amassava a lata, dobrava a lata, eram umas coisas porque não tinha realmente. E eu acompanho cap com 3 saídas, né? Cap Tem. triplo. Puta, tem um cara na internet que ele faz o fundo preto. Eu vou te mandar depois dele pra você ver. Ele faz o fundo todo preto
E aí ele desenha só com neon em cima. E aí com algumas tintas que... Não sei se brilha na luz negra, brilha no escuro, não entendi como é. Mas, cara, sai uns Pac-Man, uns Mickey Mouse meio trash, assim, costurado, sabe? Já vi. Preto com neon. Eu achei muito louco, cara. Achei muito louco aqui. É que, na verdade, nem todas as cores são neon. São vários tons de cor e no final ele bota um branco e daí dá esse efeito, entendeu? Como é Nem que sempre é? é uma tinta... Não é todas as tintas que ele tá usando neon, né? Algumas não são neon. É uma técnica lá que se usa. Daí tu vai usar esse neon, mas nem tudo Ó, nos tons é neon. tá dizendo pra mim que o que eu acreditei nos últimos 2 anos assistindo o cara é tudo mentira, é uma técnica, não é a tinta? Não é mentira. Tipo, ele vai usar vários tons, mas não existe todos os tons de vermelho, todos os tons de fluorescente, entendeu? Daí ele vai usar uma base fluorescente, mas é fotoluminóica, né? A técnica que ele vai pintar vai tornar neon ou não o negócio. Ele pode chegar no neon. Tipo, ele vai dar um efeito tipo letreiro de neon, não é? Pô, Até sem a tinta neon tu consegue chegar nesse... Efeito letreiro de neon, perfeito. Mas isso aí. até sem a tinta neon tu consegue fazer esse efeito. Entendeu? Tô de cara. Tô de cara, tô me sentindo enganado. Eu tava acreditando que tinha tudo aquilo de tinta neon, gente. E não é assim, então. O branco neon daí. Branco neon, entendi. Caraca. Tipo, tem o brilho, mas não é branco neon, é brilho. Tem o brilho, tem a sombra, tem, né? Tem vários tipos de tinta diferente que tem até o cap que tu consegue, tipo, dependendo do cap que tu usar, vai sair um traço diferente, vai sair respingado, vai sair grande, fino. Mas que tem a ver com o que você usou aqui? Não. Esse aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Não, mas tem uns que é pra letra, que daí ele gospe o tipo risco. Aí tu vai pintando e ele vai saindo vários riscos, assim. Entendi. E deixa eu trocar de câmera aqui. Esse aqui é silk. Como é que chama? Stencil. O stencil é quando você corta o molde, né? Esse aqui você fez à mão, então esse all green que tá aqui, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, talvez naquele outro, né? Cadê? Outra câmera. Essa câmera aqui. Esse all green que tá escrito aqui mais quadradão, ele foi de stencil, o resto foi tudo à mão. Handmade. Tudo no spray. Eu lembro que você sempre fala handmade, né? Porque é a arte do cara feito realmente na mão. Pô, que legal, cara. Bacana. E saber que o grafite evoluiu nesses últimos anos aí. Pra mim são muitos anos. Pra mim principalmente, né? Pra você principalmente. Pra quem trabalhava em 2 restaurantes e ainda era motoboy de meio-dia. Você trabalhava na hora do almoço, trabalhava na hora da janta e na hora vaga fazia o seu grafite. Hoje você evoluiu e vive de grafite, né? E hoje pro pessoal te contratar, como é que eles fazem? Já aproveita aqui, ó. Chama lá no Instagram. Essa câmera aqui, ó. Lá no Instagram tem o link do WhatsApp, é só chamar lá que a gente conversa. Qual que é o Instagram? Allgreen.1989. Allgreen.1989. Se você quiser contratar o Allgreen, comprar um bonezinho. O bonezinho é bacana. O bonezinho vai sair de novo. Eu Tem que esperar um pouco. Postei lá no Easter do Nagunda uma foto minha de boné, mas de boné eu fico irreconhecível. E aí a gente faz então meu boné da invisibilidade. Mas as camisetas são da hora. Vou pegar a camiseta aqui, ó. Eu tenho umas quatro camisetas. E sempre prestigiando a arte do amigo, que eu acho que... Cara, eu acho que tem tudo a ver com o tema nosso aqui do podcast, né? Quando você me deu o maior apoio quando eu comecei o podcast aqui, tanto com a pintura quanto com a emoção, né? Fala, pô, vai lá que você vai dar boa. Até antes de eu pensar em montar, você falava... Ô, Marmota, faz Verdade, eu falava pra te fazer um canal. Falava, né? Vira youtuber. Eu falava, mano, não Fala dá. lá, o Marmota responde. Tem que fazer o quadro, o Marmota responde. Manda a pergunta aí que ele responde. Oi, ele tá dizendo, mas vamos pensar, tem que passar isso pelo crivo da produção do Nagunda. Nagunda dos outros é refresco. Nagunda dos outros tem muito, né? Esse nome tem muito trocadilho em cima, E deu certo, né? Deu certo. Eu acho que
Todo mundo que a gente conversa e bate papo, meu, o que é Nagunda? O que é Nagunda? E a gente passou aqui, acho que um dia inteiro fazendo esse desenho aqui, né? Não, foi menos. Foi Foi o dia inteiro, uma porque tarde. até a gente montar o quarto, até eu liberar tudo pra você fazer aqui e tal, acabou sendo um dia inteiro. E a gente ficou conversando bastante sobre isso, né? Que porra é Nagunda? Que negócio é esse, né? E eu acho que deu boa. Temos o Combinou. resultado esperado. Temos. Eu brinco. Eu acho que eu não tinha falado isso pra ti, né? Você veio aqui, desenhou esse crustáceo, não, esse polvo, lula, Lula. Lula aqui. gigante. Não tem nada a ver com o Lula. Nada. Não, pera aí, faz esse corte Não aí, tem nada a explica. ver com o Lula. É só um desenho, É só um pessoal. desenho. É. E a gente, né, quando você veio aqui, falou, pô, vou fazer isso. Eu falei, faz, né? Ficou, porra, bacaníssimo. Meu, ficou muito legal. E aí, nessas conversas aí, conversando com os convidados aqui, a gente entra também no tema de ciência e religião. A gente conversou sobre ciência e religião aqui. Convenientemente, esse desenho ele se parece com o monstro pastafariano da... Você não conhece, com certeza você não conhece. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas tem a ver com um... Cara, é uma paródia. E um cara lá em 1998, 99, falou: porra, se toda religião pode acreditar em tudo, porque é religião, eu também posso acreditar no monstro pastafariano. E ele criou então que a origem do universo, o criador do universo, é uma bola de espaguete gigante com almôndegas. Então, daí surgiu esse assunto, eu falei, pô, tá quase! Né? Então, tem pastafarismo, é uma paródia, não sei se um deboche, tá? Não posso entrar nisso, às religiões. As religiões, se você tem a sua liberdade de crença para acreditar no XYZ, eu também tenho. Foi essa a ideia do cara, de liberdades individuais. E eu sou muito a favor das liberdades individuais. Sou a favor de você ter a liberdade individual de desenhar o que você quiser, sem ninguém criticar, né? Como o Jesus Negão. O Jesus Negão, ele foi... Mas ele não durou muito, já pintaram por cima dele. Já pintaram por cima. A gente podia levantar a bandeira, nossa, intolerância religiosa, racismo, mas não, né? É só, pô, não gostei do seu desenho, pronto. E a gente traz esse debate justamente para falar, meu, não é um deboche, mas cada um tem a sua liberdade individual de acreditar no que quer acreditar, desenhar o que quer desenhar e gostar ou não. Independente dos motivos, você pode gostar ou não. Fala, meu, não gostei desse Lula aí porque, meu, ele é amarelo, né? Cada um tem a sua liberdade. Mas não é só porque tu não gostou que tu tem o direito de ir lá e fazer o que tu quiser. Exato, É a daí... mesma coisa, porque, tipo, assim, ó, falando de religião, se Jesus existiu, ele era negro. Ele não era loiro de olho azul. Então eu desenhei um Jesus negro de cabelo loiro. Porque ele Foi. poderia ser loiro, porque os pais dele poderiam ser brancos. Né? Sim. E ele tem o cabelo loiro queimado de sol. Pronto, isso, tá ligado? Aham. E Se ficou... tem um pagodeiro com cabelo loiro, por que eu não posso fazer Jesus de cabelo loiro e moreno, se ele andava no deserto? Né? Eu concordo 30 anos contigo. andando no deserto, ninguém ia ser branco, velho. Eu concordo contigo nessa questão de liberdade, meu, de liberdade de criação. A gente teve aí os desfiles agora da escola de samba, né, na semana que antecedeu aí. E teve lá, a gente teve em 2019, até a gente conversou com a Thay estava conversando com a gente aqui, que em 2019 o Gaviões deu uma surra em Jesus com o diabo no meio da passarela, né? E aí foi pra juízo, enfim, tudo certo, era só expressão, né? E cada um tem a liberdade. A gente até conversou com um dos porta-voz do Movimento Brasil Livre. Eles são um partido político e tal, mas eles pregam a liberdade, eles têm a liberdade econômica, a propriedade, tem alguns pontos ali de liberdade que eles prezam também. E ao mesmo tempo a gente conversou com o PSOL, que também tem liberdade, com o Alex, né? Foi o Matheus do MBL e o Alex do PSOL. Ambos trabalham com liberdade no nome. Movimento Brasil Livre
Partido Solidariedade e Liberdade, o PSOL e MBL. Mas cada um com a liberdade do seu viés. Mas a gente está trabalhando com outro tipo de liberdade, que é a liberdade artística, né? Você tem a liberdade artística de se expressar, né, cara? Eu acho que é muito legal o trabalho que você faz e ressalto, você deixa a vida da cidade mais alegre. Você concorda comigo que você deixa a cidade mais alegre Concordo, hoje? ou pelo menos prestando atenção em outras coisas que eles nunca veriam. E da onde que uma pessoa em Dayal chegar no hospital da cidade e ia ter um grafite no muro? Nem em Itajaí tem, né? Sim, Tipo, sim. é difícil tu chegar nesse ponto, assim. Então, por isso que eu digo que, tipo, tem que correr atrás, mas tu tem um pouco de sorte também, né? Tipo, tu tá correndo atrás, só que daí às vezes tu tem a sorte de encontrar aquela pessoa certa no momento certo Cara, que vai mudar toda a caminhada. eu não acredito que seja a sorte. Tem alguns ditados aí. Eu digo que a sorte, ela favorece a mente conectada. E a mente conectada, ela tá em trabalho. A mente conectada tem que estar conectado com essa pessoa que você falou, né? Você tem que estar conectado com a necessidade daquele ambiente, você tem que estar conectado com os gostos daquela sociedade, porque se você vai lá e pinta um negócio feio na cidade, a cidade nem ia curtir você, né? Mas como você pinta um negócio colorido, folhas, flores e paisagístico e uma coisa que atribui valor, valor mesmo, assim, ó, a qualidade ambiental. A qualidade ambiental de uma cidade, ela está relacionada a vários quesitos, mobilidade, acessibilidade, esgotamento e tal, mas ela também está com essa sensação, com o visual. A gente fala bastante que a qualidade ambiental está relacionada com o horizonte, por exemplo. Então você vai para Balneário, quando está lá na Avenida Brasil, ou você vai para o centro de Joinville, onde você tem verticalização, você começa a ficar ansioso. Você começa a ter uma ansiedade porque você não tem horizonte, você está preso e tal. E aí vem o seu desenho para te trazer para esses ambientes urbanos, né? Uma arte urbana, para um ambiente urbano, ele vem para te trazer essa fuga que você sai daquele vidro, alumínio, concreto, vidro, alumínio, concreto, e tem de colorido impresso em lona, muitas vezes predativo, assim, agressivo para chamar a atenção, né? E aí, do nada, chega a sua arte com samambaias, com flores, mesmo que flores carnívoras, né? Mas com flores. E eu acho, eu tenho assim, ó, dou o meu maior apoio, você sabe disso já, que a sua arte, ela é um dos criadores de conforto ambiental para a cidade. E eu apoio você a começar a colocar isso nos seus projetos da Lei Rouanet, para ver se a gente tira o cara que ganha, né? Não, mas Não dá, né? eu te aconselho a colocar isso porque a cidade precisa dos desenhistas, dos grafiteiros, dos artistas, né? Eu vejo muito isso, Na assim. verdade, por exemplo, assim, ó, a Lei Rouanet, ela deveria ser para um projeto que envolva vários tipos de cultura. Digamos assim, ó, uma pintura, uma dança, um teatro, alguma coisa assim, para tipo mostrar para o artista todo o leque de possibilidades que ele tem, porque às vezes ele é só jogado, vai lá na Casa da Cultura e faz um curso de desenho que um dia tu vai pintar uma tela que vai custar R$ 1.000, Bã, 5.000, tá não ligado? vai acontecer isso. Não, mas é isso que, tipo, pra eles é o satisfatório, tá ligado? Tem muita gente que faz umas paradas muito mais incríveis, só que tem medo de botar na parede porque a galera vai falar mal. Ou tipo, eles vão me julgar. São mais tradicionalistas, né? Tem desenhos mais tradicionais ou não? Não, não. Ou um Eles só têm pensamento medo, mesmo? é só o medo mesmo. Medo de se expor. Medo Mas de tipo, ninguém vai gostar. Eu também penso isso todo tempo. eu Será que eles não vão imagino. gostar? Será que não sei o quê? Eu imagino. Ainda mais quando tu tá ganhando dinheiro, né? Daí, tipo, porra, e se o cara falar mal de mim pra outra pessoa? Aí tem cliente que, tipo, vê o desenho e fala, meu, que legal. Só que daí tu vira as costas, o cara começa a postar um monte de coisa, um monte de cliente, fala bem. E de uns dias o cara vem e fala, pô, a galera tá curtindo teu trampo, não sei o quê. Mas tu pensava que o cara nem tinha gostado. Ele foi o cara que mais gostou. Né? Aham. Esse é um medo de, tipo, a aceitação, mas foda-se a aceitação. Foda-se a aceitação, né? É exatamente isso, é isso que eu ia Alguém dizer. vai gostar.
A gente não tem que agradar a todos, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Pô, você acha que alguém não vai gostar da sua arte? Em 8 bilhões de pessoas? Quanto tem em Um Dayal? exemplo disso é o criador do Minecraft, velho. Se ele tivesse pensado, tipo, hoje em dia tem uns desenhos, tem uns jogo realista e coisa arada, e as crianças vão ver o meu desenho quadriculado e vão rir da minha cara. Curte pra E foi muito caramba, ao né? contrário, né? Todo mundo curte o bagulho do cara e é simples e... A galera curte pra caramba o Minecraft, não sei se pela arte, não sei se pelo desenho, mas eu entendi. E é isso, foda-se, não gostou? Foda-se. Meu, alguém vai gostar. Seu filho gostou, sua mulher gostou, alguém É. gostou. É isso aí. Eu acho que a arte ela é um individual e mesmo assim, traz mesmo, não gostei. Pô, vai ser uma minoria, porque no seu caso, Mas né? é que, Na tipo sua assim, arte que é ó, uma arte tem bem. gente que gosta de rock clássico, funk, pagode, axé. Independente do que eu falar pra ti, se tu curte aquele estilo, tu vai continuar curtindo ele e foda-se. É isso E aí. é isso na vida também. Não gosta de mim, foda-se. Bacana. E eu penso assim também. Até porque, cara, quando a gente a gente se expõe, né? Aqui no Nagunda, a gente tá se expondo. Eu tô com a minha cara aqui a tapa, Mariana, a gente tem uma responsabilidade sobre isso, sobre o que a gente tá falando. Não é uma conversa de bar, a gente tá formando o cidadão do outro lado. A gente tem pessoas maiores de 18 anos assistindo ali, que não é porque elas são maiores de 18 anos que ela tem caráter formado, que ela tem opinião formada. Então a gente está ajudando a construir isso. Então a gente tem essa preocupação com o nosso público, obviamente, né? Mas ao mesmo tempo, todos eles fazem parte da cidade. Todos eles vivem em comunidade. E tem o espaço para você que faz flores, tem espaço para o cara que faz esse stencil aqui, que só trabalha com stencil, que faz o Pac-Man, sei lá, que faz a arte pixelada, né? Claro, Tem bastante tem pixel mais hoje, né? espaço pro cara que trabalha com letras do que pra mim. E não tem ninguém, tipo, que se destaca, assim, no meio das letras e tal, na região, assim. Uhum. Não que não tenha pessoas boas, mas, tipo, pessoas que realmente conseguem mostrar o trampo, né? Porque não é só o cara ir lá e fazer um letreiro escrito caldo de cana. Esse cara, não, mas esse cara tem mais chance de ser reconhecido fazendo outra parada, só que daí ele precisa do dinheiro, então ele precisa fazer aquele caldo de cana. Entendi. Então, tipo, os trampos dele é basicamente aquilo, porque ele não focou no que ele queria. Você Ele acaba, focou no que tinha, que dava dinheiro, né? você acaba sacrificando a sua arte para poder fazer um pila ali, fazer uns trocos para sobreviver. Daí você fala, pô, nem gosto muito disso, mas vou fazer para ganhar uns pila e na próxima eu vou colocar mais minha... Tem tanta gente que só tem técnica e não tem criatividade, tá ligado? Porque às vezes tu dá uma foto, que nem o meu cunhado, mais novo ali. Ele desenha pra caralho. Pra caralho, assim, ó, tipo, tu dá uma foto pra ele, ele bota igual. O outro cunhado também desenham muito, muito. Só que daí eles têm um pouco de receio e de medo, né? Porque, tipo, o que que eu vou fazer? Eu não sei o que, eu só sei desenhar anime. E eu tava falando pra ele Bicho, esses a dias. internet cancela as pessoas, as pessoas têm cada vez mais medo de se expor. Cara, mas o Pia tá fazendo um HQ dele, velho. Ele tá desenhando, criando a história toda e tal. Ó, animal pra caramba. Eu Massa. digo, tipo, se ele... Talvez o foco dele seja mais fazer o desenho, mas ele já sabe fazer o roteiro também, porque ele entende mais. Sério? Tipo, não um roteiro escrito, assim. Ele já escreve a história inteira direto na parada. Já tem o desenrolar da história ali junto. Tá ligado? Então... Eu tenho um colega, eu acho que eu até te mostrei, até aqui, depois eu vou, se eu não te mostrei, eu te mostro. Tá na minha coleção aqui de livro. O Juliano, da cidade, aqui de Itajaí, ele fez lá em 2014, 15, um mangá da cidade, um gibi, né? Um HQ. Como se fosse um anime da cidade. Mas não é no estilo anime. Ele é desenhista, cara. Ele é um desenhista de mão cheia, assim, ó. Ele faz trabalho pra marcas de roupa famosa por aí e tal. É o Juliano. Ele tinha um estúdio de tatuagem, não sei se ele ainda tá. Eu sempre encontro ele na praia. E ele fez o gibi que chama Lama. Ele se passa em Itajaí na década de 50. Então ali, a Casa da Cultura, que tava na década de 50, era a casa do prefeito e tal. Então, os prédios históricos, ele desenhou tudo como cenário. São pessoas, né? E aí tem um tal do monstro da lama. E aí é muito parecido com o que a gente tem hoje em Itajaí.
governo corrupto, pessoas corruptas, pessoas tentando dar um jeito dentro do governo e pessoas querendo roubar. E aí tem um amor ali, uma relação amorosa, tem toda uma trama envolvida. Mas o desenho em si que eu acho que é sensacional, cara. É lindo mesmo. E ele conseguiu pela Lei Rouanet. Mas isso fazem. Mas isso ele teve um apoio atrás dele, porque, cara, é muito difícil pra te conseguir. Não digo que é impossível, mas tu tem que correr atrás de pessoas capacitadas, mostrar teu projeto e tentar fazer eles te ajudarem a conseguir isso. Porque se tu tem o apoio de alguém, por exemplo, dentro de uma prefeitura, alguma coisa que acha aquele teu trabalho incrível e mostra para outras pessoas que podem fazer isso possível, é mais fácil eles patrocinarem do que tu conseguir o Lei Rouanet, tá ligado? Porque vai ter Entendi. que passar pela mão do deputado. Uhum. Meu, é E trabalhoso. já aproveitando para falar disso, a gente já falou, né, de arte como educação, arte como ciência, agora arte como política. Aproveitando sua fala sobre a prefeitura, né? Hoje a política pública, ela é a base de pensamento, de regras, de ordenamento, né? Até citei isso outro dia, eu tive na Câmara, eu acho que você assistiu ali no YouTube, né? Eu estive na Câmara de Vereadores falando sobre um tema turístico lá da nossa associação e comecei meu discurso falando sobre a ordem e o progresso, né? Então, eu não vou entrar no mérito, mas a ordem, ela faz parte, a política pública completa essa ordem. E é como vamos pensar em determinado tema, quais os princípios que a gente vai começar a balizar o nosso pensamento em determinado tema, quais são os pontos que vão ser abordados. Então, a gente tem as políticas públicas. E aí as políticas públicas normalmente elas são participativas, com diversos nichos da sociedade. Por exemplo, a política de resíduos sólidos que saiu lá em 2010. Ela trata no âmbito federal, como se pensa em resíduos sólidos. E aí tem todas as premissas, os pontos, como é que se classifica, taranã, taranã. Aí tem a política de meio ambiente. Desculpa, tem a política de meio ambiente e por aí vai, né? E a gente não tem uma política de artes. O que a gente tem hoje é uma questão de liberdade, daí tem a Lei Rouanet que incentiva artistas, e no meu ver, tá? Eu não conheço muito a fundo, mas pelo que eu vejo, são artistas grandes e renomados que conseguem Lei Rouanet. A gente viu aí agora, sei lá, Ivete Sangalo, Cláudia Raia, desculpa se os nomes estiverem errados, mas levando milhões. E você que precisa de uns pila, né? Pra comprar spray, 100 fazer. mil já salvava uns anos já. Pinta Indaial inteiro, né? Com 100 mil. E a gente não tem políticas públicas, a gente não tem esse apoio dos governantes. Você não acha que teria que ter uma atenção melhor da prefeitura, do estado, para essa área de artista de rua, de artista plástico? Eu acho que, tipo, isso deveria ser mais regional do que a nível brasileiro, entendeu? Tipo, eu acho que era mais viável a gente ter esses projetos, por exemplo, de Lei Rouanet dentro das cidades. Tipo, cada cidade faria, não sei te dizer, tipo, faz um concurso ou, tipo, traz todos os artistas de todos os estilos e tu escolhe dentro daqueles um grupo que vai melhorar a cidade, vai transformar, Vai ser o tipo, responsável naquele ano pela paisagem urbana. não precisa ser em um ano ali, bota 5 anos. 5 anos tu tem pra pintar a cidade inteira. Uhum. Pensa, olha o que tu ia 5 poder anos é fazer. muita coisa pra gestão municipal, a gente tem que ser Não, mais não, realista. mas tipo, digamos assim, né, pra, tipo, aquela arte enraizar ali, e daí depois tu saber que, cara, isso daqui só vai ficar por pouco tempo, vamos curtir, vamos tirar uma foto, vamos mostrar, e daí, tipo, por exemplo, na próxima vez vai um grupo totalmente diferente, ou pegam, por exemplo, uma pessoa que nem no grafite, quando vai fazer uma crio, alguma coisa assim, sempre tem um cara que faz mais, por exemplo, o fundo, tem um cara que faz o personagem, tem um cara que faz a letra. Entendi. Tem um cara que faz o desenho realista, daí tu vai juntar todos esses e eles vão fazer uma arte incrível que sozinho eles não iam fazer. Entendi. Porque eu penso assim, ó, por exemplo, aqui em Itajaí a gente tem um hospital Pequeno Anjo. É um hospital de criança. Você chegar lá, ele é branco e marrom, feio, tem um clima de hospital, tem as ambulâncias na porta, é no meio do centro. Tipo, é feio.
E aí, como é que você transforma esse mais amigável? Tem até o pessoal lá que desce de... a gente vê na internet, né? O pessoal que desce de Homem-Aranha, limpando os vidros e Uhum. tal. Que dá um ânimo para as crianças, traz um pouco mais de brincadeira, de um ambiente alegre. Eu acho que a política pública teria que incentivar, né? Vocês, a própria cidade, pô, o hospital lá de Indaial, eu achei bacana também essa ideia, por quê? Porque quando você vai pro hospital, você não tá feliz, você não tá alegre, você não tá bem de saúde ou bem da cabeça. Você está indo para um ambiente que. Não tô dizendo que o ambiente do hospital é ruim, gente, mas quando você vai, você tá num momento ruim, tá com tosse, tá doente, enfim. Sim, tinha que ser E aí uma você coisa chega lá e que você ia te fala, dar ó, um ânimo, né? né? Daí você fala, que legal, cara, porra, bacana, te dá um up, né? E aí eu até. A gente tem em Itajaí, nós temos a lei de incentivo do IPTU. Incentiva a cultura, né? Não, é lei de incentivo ao IPTU. Então, o que você tem desconto no IPTU progressivo? Eu acho que é uma lei de 98, se eu estiver enganado. Então, se você reformar sua calçada, você tem 10%. Se você pintar o seu muro, você tem mais 10%. Se você fizer sei lá, são 3 pontos ali que te dá até 30% de IPTU, de desconto. E poderia investir nessa área de deixar a política pública incentivar artistas de rua. Então coloca um coeficiente. Se você pintar a sua casa, no molde dessa lei que eu tô te É, dizendo. tipo, meio que tirar aquelas letras caixa, aquela coisa arada e transformar uma cidade mais instagramável ou artística, né? E isso, instagramável pode ser uma palavra. E também que valorize o artista. Não importa se ele faz a caixa quadrada ou a caixa redonda ou a caixa aquela que não dá pra entender nada, né? Ué. Wild, né? Que você falou. Mas pegar essa lei, por exemplo, e você anexa lá, pô, se você pintar a sua casa, você tem 10%. Mas se você contratar um artista de rua, sei lá, cadastrado na Secretaria de Cultura, né? Você vai ter mais 5%. Porque daí incentiva o cara, pô, pega 5% de um IPTU de um imóvel razoável, pô, é uma grana. E aí você chega lá e fala, pô, compra aí e tal, vamos fazer um desenho, daí você vai levar o seu colorido para dentro. Em forma, então, de política pública. Uma política pública um pouco mais pensada, né? E inclusiva, pô, vai lá, cadastra, assim como a gente tem professores de violão, aqui em Itajaí, né? A gente tem lá os professores de violão cadastrados, daí você pode ir lá marcar uma aula com ele, professores de xadrez, de pintura, de várias artes, né? Vários artistas lá na de Brandão, você tem uma lista com eles cadastrados. Então, mas a Casa da Cultura é cultura pra quem e pra quê? Se nem a, a Casa da Cultura tem um pouco de cor, um pouco de vida, chama atenção pra arte, eles não vão fazer nos outros lugares. Entende? Entendi. Tipo, É que por ali que é um que a Casa patrimônio da... histórico também. A Ah, gente mais tem uma independente? questão histórica, né? Daí você não vai Ah, poder pichar, você não vai poder mas tu colocar um pode pintar spray na tudo, parede. por que não? Porque é patrimônio histórico, tem uma questão de procedimentos ali, de materiais que fizeram parte da construção e eles têm que ser reaplicados. E spray não faz Tá, mas parte. enfim, que Mas seja. você pode fazer painéis, É. né? Como fizeram ali, Tipo, tu painéis. pode fazer dentro, não, né? Em vez de ser uma exposição de quadro, vai lá e contrata o cara pra pintar tudo, que nem que seja no pincel, por dentro. Uhum. Transformar um banheiro diferente, pô, faz uma arte engraçada no banheiro. Eu não concordo um pouco, eu não concordo muito contigo nessa questão, porque tem uma questão de patrimônio histórico, daí eu não sei também te dizer como é que Mas funciona. patrimônio histórico pra quem? Então, mas aí é que tá, o patrimônio Tipo- histórico, ele guarda a história da cidade, seja em arquitetura, em livros, em quadros, e aí você tem que manter preservado. Você não vai restaurar um quadro do Monet utilizando uma cola Origin. Você não pode fazer Não, claro isso. que não. Então, é a mesma coisa, só que daí, em vez disso, é uma parede. Aí você não pode usar uma cola Origin numa parede de 1930, Tá, mas 1920. por que que a cultura É só de isso que eu tô te 1920 dizendo. tem que predominar da cultura de 2023? Isso! Aí sim, daí beleza, você tem que dar espaço pra cultura se formar. Claro Aí- que sim, porque lá eles só estão passando pra gente a cultura que, tipo, daquele tempo até agora é aquilo ali. É só Isso! aquela tela que tem que ter moldura, que tem que ser pintado com tinta a óleo. Isso, e aí essa é a minha colocação de inserir isso no projeto, né? Porque a gente tem um ordenamento, não adianta falar, insere um artista e pinta a sua rua. Daí chega lá o cara, bota o filho dele de 5 anos pra fazer um monte de tracinho, vai falar que é arte, que contratou um cara e ele vai ter desconto, o município deixa de arrecadar,
vai ficar horrorosa a pintura do cara, vamos supor que vai ficar horrorosa, tá? Às vezes vai ficar boa. Mas vai ficar horrorosa e não vai adiantar de nada. Então, daí você tem que ter um ordenamento, falar, ó, tem que passar por isso, que são os trâmites, né? Mas de forma simples, assim, ó, cadastra lá, você vai lá e All Green, sou grafiteiro, faço tal tipo de arte. Aí cadastra o monstro faz uma arte diferente da sua. Sim, bem Assim diferente. como o Diante. O Diante faz uma arte diferente da sua e da do monstro. Cada artista aqui da cidade tem uma arte diferente. Sim, e é difícil mesmo que a pessoa se criar junto, ela vai tentar ter a identidade dela para ser diferente do outro. E aí pensa assim, ó, que nem aqui em casa. Aqui em casa, se vocês não sabem, eu não vou contar onde eu moro, mas quem me conhece passa aqui na porta de casa, vai ver, cara, começa com um letreiro seu, que tá na ponte, e aí tem o portão, depois vem uma planta carnívora, uma mandala carnívora, aí vem a baleia suja de óleo, aí depois você anda mais um pouco, tem o cara da uva passa. Os desenhos do monstro. Aí tem os desenhos do monstro, que usou até o perfil do coisa pra fazer os chapéus, do legal. E é uma rua mais colorida. Daí você, imagina assim, ó, de forma simples. Você tem um cadastro online. Artistas de rua de Itajaí, se cadastrem neste link, porque a partir de agora a prefeitura vai incentivar vocês. A gente fez na pizzaria. Eu te falei, né? Te mostrei o desenho lá. Passou um cara... mal vestido, sem banho, bem marginal, assim, uma questão de sociedade, né? E aí começaram a trocar ideia com ele, pô, o cara é um puta artista, Arthur. O cara pegou lá, ele fez na mão, no pincel, assim, ó, pegou o nosso logotipo assim, ele olhava, era um rapaz, ele consertou o nosso desenho. Ele falou, o pizzaiolo de vocês, ele tá com 4 dedos, eu vou fazer ele com 5, tá? Tem uma mão com 5, outra com 4. Ele foi lá e arrumou, ele percebeu coisas que a gente não tinha percebido. E ele fez um baita desenho à mão. Ele falou, falei, cara, o que você quer, né? Não, eu só quero fazer minha arte. Falei, pô, mas como é que eu posso te pagar? Vou te dar uma pizza. Ah, pizza é 50 conto aqui, porque a tinta o cara já pagou pra fazer um desenho lá, daí eu vou fazer aqui, daí se quiser dar uma pizza eu já janto. O cara era um puta artista de mão cheia, tá? Ele pegou sem nada, assim, ó, ele só olhou, fez o nosso mestre Cuca lá, com o nome da pizzaria, tudo bonitão. Ficou lindo, cara. E aí esse cara, assim como você, beneficiam a cidade com o trabalho deles, né? Mas esse cara tá nessa situação, provavelmente, porque ninguém valorizou o trampo dele. E aí ele tem talento, só que, tipo... Tipo, preferiu ir pra droga do que... Ou morar na rua. Eu acho assim. Ele nem usava droga, assim, ele só era marginal, tipo, de não ter uma casa, de estar sujo. Ele era só um morador de rua. Um morador de rua, né? Mas ele tinha uma aparência marginal, que tá à margem da sociedade, né? No sentido literal da palavra, não é nada preconceituoso, não é nada do tipo, então, né? mas, tipo, se esse cara chegasse pra ti de terno ou com uma roupa limpa, pá, com um carrinho... Tu já ia pensar diferente, né? Tipo, talvez... o cara é um artista, mas às vezes o cara que não tem nada é mais artista do que aquele artista. Isso, talvez eu não ia pensar isso, né? Eu acho que não precisa nem dizer, né? O pessoal que tá me vendo ultimamente nos podcasts entendeu que eu não sou um cara muito de estética e moda. Você sabe disso. Mas a questão tipo, abertura para esse cara. O que o município faz por essa pessoa? Vamos esquecer a parte da droga, a parte que ele não tem moradia. Ele é um artista de rua, como você, como, de repente, artista de rua, que eu vejo que tem outras pessoas na internet. O cara mora no apartamento beira-mar e continua fazendo lá grafites, desenhos internos, decoração. Ele não se chama de grafiteiro, ele se chama de decorador. E aí, mas é a mesma coisa que se faz, é o mesmo trabalho que se faz. Mas são mais de glamour. Mas independente, os três de categorias sociais diferentes, eles não estão sendo vistos pela política pública. Daí, imagina lá, o portalzinho, você vai lá, se cadastra e coloca lá 3 fotos para exemplificar o seu trabalho. Aí o monstro coloca, o Diante coloca, esse brother coloca... Como é que é o nome desse brother? Eu vou lembrar daí no capítulo, quando a gente publicar, eu coloco lá no @, porque o cara faz um desenho bacana. E aí pensa que todos vocês cadastrados, e aí eu chego aqui na minha casa que já tá pintada, e eu falo, pô, esse ano eu vou reformar minha casa. Aí eu vou lá, vou falar, pô, eu tenho um muro aqui, eu vou chamar o All Green e vou chamar o monstro pra pintar. E eu vou ganhar 5% de desconto no meu IPTU.
Isso é valorizar, isso é trazer oportunidade, trazer para dentro esse artista de rua. Precisa ser artista de rua? Não, qualquer artista que vá pintar uma fachada, que vá pintar uma porta de loja, que vá pintar a cidade, que vai trazer a cidade. E aí talvez a gente consiga ter, né, um pouco mais de atuação do teu trabalho e dos colegas que você tem de profissão, porque você não é um cara sozinho, né? Existem diversos outros grafiteiros na cidade e no mundo, e eu acho que traria um pouco mais de colorido. A Souvenir fez bastante disso em São Paulo, né? Acho que a Souvenir, a empresa, ela patrocinava os grafiteiros das escolas do terceiro mundo, do Binho e dos Gêmeos lá em São Paulo. Então a empresa privada hoje está fazendo mais do que o poder público, né, perante artistas. E eu acho que é esse o meu Pois é, maior mas é ponto, que assim, hoje tipo em de... dia tu não precisa mais do governo pra ir pra frente, tipo, pra evoluir como artista, tu não Perfeito. precisa mais, né, dessa gama. Tipo, tem gente que precisa, né, tem gente que gosta de fazer exposição em galeria e tal, mas o artista de rua, ele nunca se preocupou com nada vindo do governo, porque se tu é Já um é artista... underground, né? Se tu é um artista de rua, tu vai fazer teu corre, às vezes tu vai pintar porque tu gosta, não porque tu quer o dinheiro, às vezes a Uhum, pessoa vai te pagar e tu não vai querer. Tudo uhum, depende da, tipo, da ideologia do artista, né? uhum, Porque uhum. se o cara, por exemplo, se um cara quer ser reconhecido mundialmente, ele tem que aparecer na mídia. Tem que Mas se aparecer, ele, né? se ele só quer mostrar o trampo dele, e ele não quer que ninguém saiba quem ele vai fazer que nem o Banksy. Vai Vai lá, sair pinta e pintando não por aí. assina. Tá Ninguém ligado? sabe quem é. Aí sim. Que loucura, né? Que loucura. Caraca, que da hora. E aí, Thay, tudo bem? Tá tudo bem? A Thay tá aqui com a gente ainda, não deu a conta. A gente já tá chegando aí no final do nosso programa. Deixa eu chamar aqui a câmera pra mim, porque agora eu tenho o poder da câmera. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um papo bem bacana, um papo diferente do que a gente teve nos outros episódios. A gente conversou aqui com o Arthur Al Green, lá no Instagram, algreen.1989, numeral. Um grande amigo meu e, cara, um artista de mão cheia, que fez o nosso Nagundinha aqui, ó. Foi ele que fez. Pode adicionar ele lá no Instagram, tem o WhatsApp dele, tem a loja dele, tem os itens dele, as artes. Você pode fazer lá o contato com ele e chama ele para fazer um desenho na sua casa, na sua sala, no seu estúdio de pilates, de yoga. Sai Tabacaria. Tabacaria sai bastante, né? Chama ele lá. Ele é um artista e um grande amigo meu. Foi um bate-papo, puta, bacana pra caramba. A gente até estendeu um pouco mais o tempo aí. Acho que a gente tá chegando perto de 1h30 já. E, Arthur, muito obrigado, cara. Muitíssimo obrigado. É nóis. Agradeço você imensamente por estar aqui. Vou colocar a câmera aqui à sua disposição com o seu arroba embaixo. Aproveita para agradecer aí quem você quiser, fazer um merchan, falar pro pessoal te contratar aí, fica à vontade. E segue aí no Instagram que já vai ver muita arte massa. Se quiser trampar comigo, é só chamar. Só que tem que entender que o artista sou eu, não vocês. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, eu não vou fazer o que tu quiser fazer. Tá certo, tá certo. E a gente vai aproveitar também, pessoal, vai ter, quando você está assistindo esse episódio ou pelo Spotify ou pelo YouTube, a gente vai ter alguns cortes lá no Instagram. E se você está assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, dá um pulinho lá no Instagram e a gente tem um pouco da arte do Arthur colocado em alguns posts ali. O Jesus Negão que a gente falou aqui, o Homem-Peixe, o Homem-Urso e os fundos, folhas e as paisagens que deixam a cidade mais alegre. O artista de rua faz parte das políticas urbanas, ele faz parte e colabora com a qualidade ambiental, o conforto ambiental. Não é só concreto na cidade, a gente tem aí muita cor, muita alegria nos trabalhos dos artistas de rua. Lembrando que Nagunda Podcast é um projeto emergente de baixo custo e se você tiver colaboração para nos ajudar, a gente está à disposição, chama a gente aí no direct
que a gente bate um papo. Muitíssimo obrigado, Arthur. Muitíssimo obrigado pela paciência, Thay. Eu sou o Rafael.marmota lá no Instagram. Segue o Nagunda Underline Podcast também no Instagram. E um beijo na Gunda e até segunda, pessoal. Muito obrigado.